assunto do nosso Conversa de Fato hoje é concessões. A agenda do governo para recolocar o país no rumo do crescimento. Aqui no estúdio móvel do Fato Online, Natália Marcaça. Ela é diretora da agência que coordena todo esse processo, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. E é bem aqui em frente ao prédio da NTT que a nossa redação móvel está estacionada. Participa comigo da entrevista a repórter Laís Liz, a nossa especialista nesse tema. Natália, obrigada pela presença. Eu queria começar conversando um pouco com você, porque os problemas de infraestrutura são muitos no país e a demanda também é grande. Como definir que obra, que estrada entra ou não entra num programa como esse? Bom dia. Na verdade, a gente tem hoje, na parte rodoviária do país, uma malha que é pavimentada, que é possível de ser concedida e mantida de 200 mil quilômetros, tá? Concedidas hoje no país, a gente tem 20 mil quilômetros, 10 mil federais e 10 mil estaduais, na mão dos estados, tá? Então, assim, a gente ainda tem um déficit muito grande. A gente tem 90% ainda da malha que não é concedida e muitas vezes não está num estado tão adequado, tá? Quanto as rodovias concedidas. Então, há um grau de priorização dessas rodovias, tá? Quais são as rodovias onde elas são troncais, tem maior escoamento, necessidade de investimento e, do ponto de vista da concessão, é importante que ela tenha viabilidade econômica. Tá? Então ela tenha tráfego que vai remunerar e dar viabilidade para fazer os investimentos. Então, às vezes a gente tem várias rodovias necessitando, mas a gente tem que olhar também por essa ótica econômica na hora de selecionar os trechos. A nossa equipe está percorrendo algumas rodovias, entre elas BR-070, 414 e 153. Já encontrou vários problemas, os caminhoneiros reclamam de buraco, tem mato que entra, e são estradas importantes, principalmente na região centro-oeste, para escoamento de produção. Elas estão fora do programa. Como é que ficam essas estradas que não entraram e que são importantes para dar competitividade à indústria, escoar a produção? As rodovias federais que estão fora do programa, elas continuam sendo mantidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, tá? Pelo DENIT. Então, o DENIT continua tendo a obrigação da manutenção de todas essas rodovias que não são concedidas. E o objetivo do programa, como eu disse, nós temos 200 mil pavimentada, que pode ser possível de concessão, e tem só 20 mil hoje. Então, assim, a gente está incorporando essas rodovias que são mais importantes. Não Quer dizer, nada impede que amanhã essas entrem. Que amanhã essas entrem. Então, a gente está num avanço do programa de investimento em logística. O ano passado foi licitado 3.500 quilômetros, agora a gente tem um programa com mais 10 mil quilômetros, pelo menos, de rodovias. Então, isso é progressivo. Natália, vários dos caminhoneiros que a gente ouviu reclamam que existem trechos pequenos, trechos dentro daquela rodovia que são bons, e aí depois você entra num trecho ruim, que são os trechos concedidos. Como é que a gente faz para ter uma continuidade desse processo de qualidade das rodovias? Como eu disse, na verdade, às vezes a gente escolhe trechos que são concessionáveis, né? O Brasil, ele é muito grande, tem uma malha extensa, então às vezes a gente fala BR-153, né? Hoje a NTT tem 2 concessões na BR-153. Mas qual é a BR-153 que faz sentido para o motorista? Às vezes é a Belém-Brasília. Então é um trecho grande, Belém-Brasília até o estado de São Paulo, até. A gente pode falar dele, que é o trecho que ele percorre. Todo trecho é concedido? Não, ela é concedida no estado de São Paulo e depois no trecho que liga Goiás, Tocantins, tem uma outra parte concedida. Então você tem um nível realmente de qualidade diferente quando você sai de uma rodovia concedida, volta para uma malha que está sendo mantida com recursos públicos e depois volta de novo. Então a nossa ideia é sim incorporando os eixos rodoviários do país. Mas primeiro entram aqueles eixos que têm maior possibilidade de concessão comum, que a gente fala, que a tarifa paga os próprios investimentos. Então essa é a prioridade hoje do governo e com certeza a gente vai ter um programa para manutenção dessas rodovias. A questão assim, a NTT fiscaliza as concessionárias de rodovias. Isso. Vocês também têm alguma gerência sobre as obras do DENIT? Como é que a gente consegue fazer com que as obras do DENIT andem também numa velocidade aceitável nessas rodovias?
A agência reguladora, ela é criada para administrar os contratos privados, tá? Então, a gente não tem gerência sobre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, mas o departamento ele está vinculado ao Ministério dos Transportes, tá? E como todo órgão de governo, ele tem a sua auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União, então, e pela Controladoria Geral da União. Então, esses são os órgãos que controlam a execução das obras do Departamento Nacional de Infraestrutura. Ô, Natália, então, se esse programa, pelo que você está me falando, se esse programa decola num ritmo como pretende o governo, e a gente está vivendo um momento de ajuste fiscal, a gente não pode ter umas disparidades, um aumento de disparidades entre as estradas, ou seja, os trechos concessionados evoluem, ficam estradas boas, mais fáceis de circular, enquanto que os que dependem de recursos públicos estão sujeitos ali a cortes, ou seja, as obras nem sempre vão caminhar no mesmo ritmo. Na verdade, assim, eles convergem e ajudam a concessão. Até porque quando a gente desonera o caixa da União, trazendo essas rodovias para concedida, você sobra mais dinheiro para as que ficam ainda sem concessão. Então, na verdade, é um processo que ajuda, que alinha, ao invés de trazer mais problemas, porque você diminui o recurso gastos nas rodovias existentes. E qual que é realmente a efetividade de uma viagem como essa que a presidente Dilma fez nessa semana para os Estados Unidos para tentar, vamos botar, vender o Brasil para investidores? Isso é uma coisa que realmente traz retorno? Um programa como importante dado o volume programa de investimento. É importante para o programa, dado o volume de investimento. No caso de rodovia, a gente tem quase 70 bilhões nesse programa de investimento. E parte dele precisa de financiamento. Agora, a gente está com o financiamento ainda muito calcado do BNDES, mas tem uma parte que é capital próprio das empresas. E quanto mais sócios e mais fundos investirem nessas concessões, melhor é para o projeto, mais barato e mais interessante para a população, porque ele tende a ter uma tarifa reduzida. Então, esses projetos eles são importantes de serem vendidos, divulgados logo no início, porque dá tempo de atrair o investidor para estudar, para olhar esses projetos com uma certa calma e quando chegar a época do leilão, ele poder participar. Natália, esses primeiros trechos que vão agora em concessão, quando é que saem os editais? Em que estágio que está essa preparação para os primeiros trechos do Programa Novo de Investimento? A nossa ideia é que os editais sejam lançados ainda esse ano, né? Teve o primeiro edital, que foi da Ponte Rio-Niterói, né? Que a gente teve um grande sucesso, foi um deságio de mais ou menos 30% da tarifa atual, né? Então o usuário pagava R$ 5,20 e hoje paga R$ 3,70. Os outros 4 editais, a nossa expectativa é que saia ainda esse ano e as audiências públicas já devem começar esse mês de julho. Agora, esses editais nem todos vão exigir 100% de duplicação das rodovias. A gente não está andando para trás a não exigir a duplicação das rodovias? Não, não é isso. Acho que há uma confusão. A gente está pedindo sim a duplicação das rodovias. O que a gente está avaliando é que alguns trechos das rodovias a gente pode pedir um prazo um pouco mais extenso do que 5 anos para duplicação, tá? Mas isso ainda também não está totalmente fechado. A gente ainda vai levar para a audiência pública para tentar ver se não tem a possibilidade mesmo, se não tem viabilidade econômica. Porque esses trechos, alguns deles são trechos que têm menor demanda ainda. Ainda não tem um nível de capacidade tão estourado quanto os trechos que foram licitados no ano passado. Mas a gente está exigindo a duplicação de 100%. Natália, considerando o cenário internacional, que isso é uma coisa importante também na atração de investimento externo, a situação econômica hoje do Brasil, o que você acha que a sociedade, as pessoas que circulam por essas rodovias, os caminhoneiros, as famílias que moram, as pessoas que o precisam para trabalhar, podem esperar desse programa? Se a gente olhar os próximos, primeiro vamos num prazo mais curto, 3 anos, assim, aonde que a gente vai estar? Tá, são diversas melhorias. A primeira melhoria é que a concessionária tem que dar condição de segurança e fluidez para as rodovias. Isso acontece no primeiro ano de concessão. Cai o número de acidentes, é isso? Cai o número de acidentes. O nosso banco de dados gera mais ou menos uma informação de 30% a 35% de queda no número de acidentes quando essa rodovia é concessionada. Então, sinalização é melhor, toda a questão de segurança. E em 6 meses já da implantação da concessão de rodovia, ele tem atendimento médico, atendimento mecânico, guincho e diversos serviços
para o usuário em 6 meses. Em 3 anos, ele já vai ver condições de ampliação da capacidade da rodovia. Duplicação, implantação de trevos, retornos, pontes, viadutos. Natália, obrigada, eu te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite de vir aqui discutir um pouco esse assunto que é tão importante, que mexe tanto com a vida dos brasileiros. A gente vai encerrar aqui o nosso Conversa de Fato. Tem muito mais informação para você no portal Fato Online. Seja bem informado, seja fato.